Quando nós falamos de prescrição, você, aluno, tem dificuldade para entender a respeito desse tema. Mas observe que a dificuldade não é só sua, é de todos os estudantes que não têm prática no direito penal e, ao estudar um tema extremamente prático, acaba tendo dificuldade. E muitas das vezes a dificuldade do aluno está no fato de não conseguir entender que nós não temos somente um tipo de prescrição. Nós temos vários tipos de prescrição. E, diante desses diversos tipos de prescrição, nós temos também que entender que, para cada tipo de prescrição, existe um termo inicial do prazo prescricional diferente. Então, não é porque você está estudando prescrição que nós só temos um único prazo prescricional. Não, nós temos diversos prazos prescricionais. E, além de diversos prazos prescricionais, para cada uma de um tipo de prescrição, nós também temos requisitos diferentes. Então, nós temos que analisar a prescrição dessa forma. Existem vários tipos de prescrição. Para cada tipo de prescrição, nós temos um termo inicial e para cada tipo de prescrição, nós temos um requisito específico. E é assim que nós temos que entender prescrição. Então, eu vou colocar aqui no quadro cada tipo de prescrição e quando é que existe o termo inicial daquele prazo prescricional para você entender bem prescrição e não haver confusão de um tipo de prescrição com outro tipo de prescrição. Então, vamos lá. Nós temos prescrição da pretensão punitiva e nós temos prescrição da pretensão executória. Veja, são coisas diferentes. Pretensão punitiva é uma coisa, pretensão executória é outra coisa. Prescrição da pretensão punitiva é uma coisa, prescrição da pretensão executória é outra coisa. Então, vamos lá. Nós temos aqui um fato criminoso, nós temos recebimento da denúncia, nós temos sentença penal condenatória, nós temos trânsito em julgado para o MP ou para a acusação, e nós temos sentença penal condenatória transitada em julgado em definitivo, ou seja, aquela sentença em que já existe trânsito em julgado para a acusação e também para a defesa. Até aqui, nós temos pretensão punitiva. A pretensão executória, ela só surge depois do trânsito em julgado em definitivo. Por isso que, nesse intervalo aqui, o que nós podemos ter é prescrição da pretensão punitiva, porque nós só temos pretensão punitiva. Então, a prescrição que está sujeita à prescrição é a da pretensão punitiva. Então, nós temos prescrição da pretensão punitiva. Nesse espaço aqui, depois do trânsito em julgado em definitivo, nós temos a pretensão executória. Então, nós teremos prescrição da pretensão executória. São coisas completamente diferentes. O termo inicial desse tipo de prescrição é diferente do termo inicial da prescrição da pretensão executória. Os requisitos também são diferentes. E se você embolar essas informações, você realmente não vai conseguir chegar a um bom resultado. Então, tem que ter isso muito claro na sua mente para você conseguir caminhar bem em prescrição. Então, vamos lá. A prescrição da pretensão punitiva, ela pode ser pela pena em abstrato ou pela pena em concreto. Ou chamada também prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada. Então vejam que, mesmo diante da prescrição da pretensão punitiva, nós temos prescrições diferentes. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato e nós temos a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto ou pela pena aplicada. Agora observe, quando é que ocorre o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato? O artigo 111 do Código Penal traz essas
informações, traz a resposta a esse questionamento. E o artigo 111 do Código Penal, ele deve ser entendido e lido e interpretado no sentido de que ali no 111 existe uma informação que pode ser considerada como regra e também informações que podem ser consideradas exceções. Nós temos como regra o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, como regra, é a data da consumação do fato criminoso. Então, eu posso entender que aconteceu o fato, houve a consumação do fato criminoso, aqui é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Esse é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Agora, não se confunde com o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada ou em concreto. Por quê? A prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, ela tem que ter uma sentença penal condenatória aplicando uma pena, por exemplo, pena X. Mas além de ter uma sentença penal condenatória aplicando uma pena, ela tem que ter o trânsito em julgado para a acusação. Então eu digo que é uma dobradinha, olha, tem que ter trânsito em julgado para a acusação e sentença penal condenatória. Somente diante desses dois requisitos, sentença penal condenatória aplicando uma pena em concreto e trânsito em julgado para a acusação ou para o Ministério Público, é que eu já tenho uma pena que pode ser analisada para fins de prescrição. Se aqui eu poderia analisar somente a pena máxima, por exemplo, homicídio de 6 a 20 anos, eu pego 20 anos e jogo na tabela do 109 para saber o prazo prescricional, e aqui eu estou me referindo à prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Quando eu tenho uma pena em concreto, eu já tenho uma pena X que eu vou jogar na tabela do 109. Agora eu tenho que ter uma pena em concreto e o trânsito em julgado para o Ministério Público. Se eu tenho uma pena em concreto e o trânsito em julgado para o Ministério Público, eu já posso analisar a prescrição em concreto. Se eu vou analisar a prescrição em concreto, ela pode ser analisada da sentença para trás, e aqui eu estou me referindo à prescrição retroativa, e da sentença para frente, e aqui eu estou me referindo à prescrição superveniente ou intercorrente. E aí eu volto àquele questionamento. Qual é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada? Depende. Se você estiver se referindo da sentença para trás, a retroativa, o termo inicial é o recebimento da denúncia. É do recebimento da denúncia até a sentença penal condenatória. Então vejam que o termo inicial da prescrição retroativa não é mais a data da consumação do fato criminoso. Isso serve para fins de prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato. Pela pena em concreto retroativa, o termo inicial é o recebimento da denúncia. E qual é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada superveniente, ou seja, da sentença para frente? É a data da publicação da sentença penal condenatória. Vejam que o termo inicial não é mais o recebimento da denúncia e não é mais a consumação do fato criminoso, mas sim a publicação da sentença penal condenatória. São coisas diferentes. E qual é o termo inicial da prescrição da pretensão executória? Observe, prescrição da pretensão executória só pode ser analisada depois do trânsito em julgado em definitivo. Tendo o trânsito em julgado em definitivo, ou seja, trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação e para a defesa, qual é o termo inicial? O termo inicial, para o Código Penal, é da data do trânsito em julgado para a acusação. Então, seria aqui, ó. Para o Código Penal, exige-se o trânsito em julgado em definitivo, mas o termo inicial começa um pouquinho antes, começa do trânsito em julgado para a acusação. O Supremo Tribunal Federal, num raciocínio muito lógico, fez a seguinte análise. Se não se admite mais a execução provisória da pena, significa dizer que antes do trânsito em julgado em definitivo, o Ministério Público não podia executar a pena.
Se o Ministério Público não podia executar a pena, significa dizer que nesse intervalo aqui não houve negligência por parte do Ministério Público. Se não houve negligência por parte do Ministério Público ou da acusação, não pode ser o Ministério Público ou a acusação sancionado com a prescrição, porque a prescrição é uma sanção à negligência do Estado. Seja porque o Estado não exerceu a pretensão punitiva, seja porque o Estado não exerceu a pretensão executória. E aí, então, impõe-se uma sanção ao Estado. Olha, você foi negligente porque você não exerceu a sua pretensão punitiva, a sua pretensão de punir, ou você não exerceu a sua pretensão executória, a pretensão de executar a pena. Então, há uma sanção para você. E o Supremo, com um raciocínio muito lógico, disse, olha, se o Ministério Público não pode fazer essa execução provisória da pena, você não pode aplicar uma sanção ao Estado, porque ele não foi negligente. Então, o termo inicial, para o Código Penal, é do trânsito em julgado para o Ministério Público para frente. Para o Supremo, é da sentença penal condenatória para frente. Porque nesse intervalo aqui, não pode haver execução, portanto, não pode haver prescrição para o Ministério Público. Então, vejam que são coisas completamente diferentes. Voltando, qual é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato? 111 do Código Penal, data, consumação do fato criminoso. Qual é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada? Depende. Se se tratar da prescrição retroativa, o termo inicial é a data do recebimento da denúncia ou da queixa. Qual é o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva pela pena aplicada intercorrente? Data da sentença penal condenatória, da publicação da sentença penal condenatória. E qual é o termo inicial da prescrição da pretensão executória? Para o Código Penal, exige-se o trânsito em julgado em definitivo, mas o termo inicial é do trânsito em julgado da acusação para frente. Para o Supremo Tribunal Federal, é do trânsito em julgado em definitivo para frente. Então, vejam que são coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, é importante você entender que, quando há a pergunta a respeito do termo inicial, para eu responder corretamente a esse questionamento, eu preciso saber qual é a prescrição que está sendo analisada. Se for prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, 111, em regra, data da consumação do fato. Retroativa, recebimento da denúncia. Intercorrente ou superveniente, data da publicação da sentença penal condenatória. Executória, para o Código Penal, trânsito em julgado para o MP, para o Supremo, trânsito em julgado em definitivo. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Se você estiver gostando dos vídeos colocados neste canal, considere a possibilidade de se inscrever no canal, dar um like nos nossos vídeos e compartilhar os vídeos com um amigo para que este vídeo, este canal, chegue cada vez mais a mais pessoas. Fique com Deus e em paz.